Romanos capítulo 3, verso 21 ao verso de número 31. De acordo com C.S. Lewis, é possível se identificar com todas as crianças das Crônicas de Nárnia. Para ficar apenas com o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, que é o mais conhecido, nós podemos nos ver no corajoso Pedro, na bela Susana e na sensível Lúcia. Contudo, não nos esqueçamos de nos enxergar também no traidor Edmundo. Sim, pois todos já comemos algum manjar turco proibido por Deus. Todos já acreditamos em alguma mentira sobre Deus. E pior de tudo, todos, pensando em ocupar um trono superior, todos nós já traímos alguém importante. É o que somos, gente. Podemos exibir algumas virtudes aqui e ali, mas a verdade é, por natureza, nós somos pecadores. Para usar a linguagem do último sermão, nós nascemos debaixo do pecado e estamos, consequentemente, debaixo da condenação da lei de Deus. E agora? Há alguma esperança para a humanidade sob a ira do Senhor? Ah, sim, queridos. E está aqui no texto que vamos estudar nesta noite. Para começar, eu quero ler somente as duas primeiras palavras do texto. Verso de número 21 do capítulo 3 de Romanos. E as duas primeiras palavras. O texto inspirado registra: mas agora. Vamos orar? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra, crendo, como disse Davi, que ela é perfeita. E por isso tem o poder de revigorar a nossa alma. O que significa nos organizar por dentro. Ó Espírito Santo, como precisamos disso hoje. Pois por natureza nós nascemos bagunçados. E quando nos esquecemos de Ti e de Tua palavra, é assim que nos encontramos. Então venha em nosso socorro, Espírito, e nos ajuda a entender Tua palavra. Mais ainda, nos ajuda a nos apropriar dela com fé. De modo que saiamos daqui alcançados e organizados na alma. Estamos em Tua total dependência. E oramos por isso, em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor e Mediador bendito. Amém. Entre o verso 17 do capítulo 1 e o verso 21 do capítulo 3, o apóstolo Paulo nos apresentou um quadro terrível e desolador. Todos os seres humanos, de todas as raças e classes sociais, de todos os credos e culturas, judeus e gentios, moralistas e imorais, religiosos e ateus, todos são declarados pecadores, culpados e indesculpáveis. E por isso todos eles estão completamente sem defesa diante de Deus.
Então, nas duas palavras que acabamos de ler, surge a esperança, irmãos. Mas agora. Para Martin Lloyd Jones, o maior pregador do século passado, esta é a expressão mais maravilhosa de toda a Bíblia. E para R.C. Sproul, a quem carinhosamente chamamos de o Calvino dos nossos dias, essa conjunção adversativa é a palavra que mais captura a essência do Evangelho. Por quê? Vocês sabem disso. A conjunção adversativa muda tudo. Ela muda o fluxo do texto que estamos lendo. E pela fé em Cristo, ela é capaz de mudar o rumo da nossa eternidade. Estávamos todos debaixo da tirania do pecado. E por isso vivíamos debaixo da condenação da lei. Mas agora, o próprio Deus fez algo para nos salvar. Essa é a grande notícia da Bíblia, amigo. E este é o coração do Evangelho que amamos pregar e cantar. Embora ainda sejamos pecadores, Deus já pode nos declarar justos em seu tribunal. Como Ele o faz? Como se explica o que chamamos de a doutrina da justificação pela fé somente? E mais importante ainda, como é que podemos tirar o máximo de proveito para a nossa vida cristã, o máximo de proveito desta que é a grande notícia da Bíblia? Nós temos respostas para todas estas perguntas neste texto. E eu penso que posso resumir o ensino dele em 3 grandes verdades. A primeira sendo: nós somos justificados por pura graça de Deus. Vamos ler os versos 21 e 22, parte A. Paulo escreve: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Uma vez que ninguém pode ser declarado justo aos olhos de Deus mediante a obediência à lei, é o verso 20. Deus mesmo fez algo no tempo e no espaço para nos declarar justos. Nós já lemos algo assim antes. No capítulo 1, verso 17, Paulo nos disse que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A boa notícia do Evangelho tem a ver com essa justiça. Deus, diante de quem estamos condenados por nossos próprios pecados, Deus fez um caminho, queridos, para nos declarar justos aos seus olhos. E percebam, a iniciativa não é nossa. A iniciativa é inteiramente dele. Paulo diz que essa justiça que Deus manifestou provém de Deus. Ela é independente da lei, ou seja, não depende da nossa obediência à lei. Ainda assim, a lei e os profetas sempre falaram dela. Lei e profetas é uma expressão para o Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo é: o Antigo Testamento foi escrito para preparar e apontar ao povo de Deus o caminho da salvação do Senhor. Qual é? A justiça que Deus manifestou e que você toma posse mediante a fé em Cristo Jesus.
Deus não declara o seu povo justo mediante a obediência à lei. Deus declara o seu povo justo mediante a fé em Jesus. Mas para quem essa oferta é feita, Renan? Ao final do verso 22, e também no verso 23 e 24, parte A, nós lemos: essa justiça é para todos os que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. O caminho da salvação de Deus pode ser ofertado a todos, pois diz Paulo, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Os judeus, que confiam na justiça própria ou na religião que desempenham para agradar a Deus, e os gentios, que desprezam o conhecimento de Deus ou que vivem como se Deus não existisse, todos eles pecaram e caíram do estado de glória em que foram criados. Incapazes agora, por conta própria, de construir este caminho de glória voltando para o Senhor, o Senhor mesmo fez um caminho para o seu povo. Paulo chama de justificação. Os que antes estavam destituídos da glória, por meio da fé em Jesus Cristo, são declarados justificados. Justificação é uma palavra que vem do tribunal. E para nós, vocês precisam lembrar, é uma das mais importantes palavras da fé reformada. Segundo Lutero, justificação pela fé somente é o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai. E ele está certo, irmãos. Pois esta doutrina é o coração do evangelho que pregamos. Como juiz de toda a terra, Deus poderia ter nos declarado culpados, pois é o que de fato nós somos. Contudo, Ele resolveu nos declarar inocentes aos seus próprios olhos. A pergunta é: por quê? O que o moveu a tal? Não foi nada em você, amigo. E não foi nada em mim. De acordo com o que acabamos de ler, nós fomos justificados gratuitamente, ou seja, Deus não era obrigado a tal. Se não o fizesse, continuaria justo, mas sem que o merecêssemos, por pura graça, razões escondidas nele, o juiz de toda a terra nos declarou justos mediante a fé em Cristo, e assim nos absolveu de toda culpa por nossos pecados. Você crê nisso? Você se alegra com isso? Você veio ao culto nesta noite pronto para exaltar e adorar a Deus por isso? Não. Está meio triste, não consegue se alegrar no Senhor, por quê? Talvez você esteja sofrendo com o catolicismo que ainda lhe habita. Eu explico. No que ficou conhecido no século XVI por Contra-Reforma, os católicos apostólicos romanos decidiram sobre esta doutrina o seguinte: Deus não pode declarar alguém justo
até que se seja realmente justo. Eles diziam: sim, nós precisamos da graça, e sim, nós precisamos da fé. Mas se queremos de fato ser justos, nós precisamos nos esforçar e cooperar até que um dia sejamos realmente justos. Se não der na vida, não tem tanto problema assim. Nós seguimos para o purgatório para terminar a justificação. E quando ela estiver completa, plena, totalizada, então nós seremos aceitos por Deus, porque Deus não pode nos receber antes de sermos plenamente justos. É provável que você não acredite mais no purgatório, até porque é uma doutrina completamente ausente da Escritura Sagrada. Mas será que você ainda não nutre algum apreço pela teologia católica da salvação? Quer descobrir? Todo mundo aqui sabe o que é um currículo, não sabe? Currículo é o que montamos na tentativa de sermos aceitos. Nós reunimos as nossas melhores virtudes, as nossas melhores experiências, deixamos o resto de fora. Elaboramos bem, enviamos e depois ficamos na torcida. Espero que me escolham. É assim mesmo que funciona no mercado de trabalho. Mas não é assim que funciona no tribunal de Deus. Nós não reunimos virtudes e as enviamos. Deus não aceita currículos manchados pelo pecado, querido. De acordo com o que acabamos de ler, Deus nos declara justos aos seus olhos por pura graça. Para usar um dos lemas mais famosos da época da Reforma, nós somos simul justus et peccator, ao mesmo tempo justos e pecadores. Conquanto ainda sejamos pecadores, e de fato nós somos, se depositamos fé em Jesus Cristo, Deus já nos declarou justos. Sabe o que significa? Ninguém aqui precisa esperar justiça perfeita de si mesmo para ser aceito por Deus. Se você está em Cristo, Deus já o aceitou por causa da justiça perfeita dele. Sim, é uma coisa no papel e outra na vida. Eu e vocês não somos plenamente justos e nós sabemos disso. Mas louvado seja o Cordeiro de Deus. Ele foi no nosso lugar. Ele sempre será diante de Deus, e é por causa dele que fomos aceitos na presença de Deus. Você consegue se alegrar por isso? Não consegue tanto? Talvez você esteja sofrendo com uma crise, não necessariamente de fé, mas com a sua fé. Sim, pois por vezes nós entendemos ou raciocinamos assim. Nós achamos que a salvação depende da nossa fé. Quando duvidamos de Deus em algum momento, nos encolhemos de medo. Será que perdemos a salvação? E quando nos revelamos frios na fé, oscilantes na fé, nós nos enchemos de preocupação. Será que somos de fato salvos? Por que é que não conseguimos manter a fé vibrante o tempo todo?
Acabe com isso, irmão. Entendendo o que de fato é justificação. A justificação não começa com a sua obediência à lei de Deus. Nem depende da minha qualidade de vida cristã na vida. A justificação se origina na graça de Deus, provém dele e depende não da nossa fé, mas do objeto dela, Cristo Jesus. Ninguém aqui performa o tempo todo perfeitamente. Cristo performou no nosso lugar perfeitamente. Costumeiramente nós dizemos que somos salvos pela morte de Cristo, e isso é verdade. Mas nós precisamos lembrar que também somos salvos pela vida de Cristo. Quando Adão pecou, como nosso representante, todos nós pecamos e quebramos o pacto da criação ou o pacto das obras. É por isso que precisamos de salvação. Mas quando Cristo veio, o segundo Adão, de nascimento à cruz, ele jamais pecou. Nem em pensamento, nem em palavras, nem em ação. Por meio do que chamamos de obediência ativa, ele levou uma vida reta, justa e santa aos olhos de Deus no nosso lugar. De modo que, por meio da justiça dele, nós somos declarados justos aos olhos de Deus. Sabe qual é a implicação, cristão? Você não precisa ser vencido pelas acusações de Satanás. Você pode até concordar com ele, você é um pecador e eu também. Mas nossa salvação não depende de nossa performance. Ela está segura nas mãos de Deus. Você pode parar de olhar para si, ou de tratar a fé como se ela fosse uma nova boa obra. Os crentes não acreditam em boas obras para a salvação, mas por vezes fazem da fé uma boa obra que salva. Não é a fé que salva, é o objeto dela, Cristo Jesus. Se Ele te salvou, durma em paz. Deus te aceitou por causa de Cristo. Mas talvez seu problema seja com o passado. Tem muito crente que anda bem triste com o passado, não é mesmo? Tem crente que se manifesta triste com saudade do passado, como se a vida tivesse acabado com Cristo. São os famosos testemunhos. O cara fala do passado com alegria. Não, porque eu fazia, porque eu experimentei, porque eu fiz isso, porque rapaz, porque... E então Cristo me achou. E parece que a vida dele acabou, né? Será que ele entendeu mesmo o Evangelho? Mas tem outros crentes que legitimamente se entristecem pelo seu passado, pelos pecados que cometeram, pelas consequências que estão colhendo até agora, pelas experiências traumáticas que viveram. Vez por outra eu escuto alguém me dizendo: pastor, eu queria ter sido alcançado antes. Por que demorou tanto? Eu me sinto tão sujo, tão marcado, tão debilitado por causa do meu passado. Entenda. Como crentes, nós não deveríamos ter saudades de um passado sem Deus. Nós até temos de vez em quando, mas isso é pecado. Deveríamos lamentar mesmo, vez por outra lembrar e até chorar por isso.
Mas eu quero que você saiba nesta noite que a coisa mais importante do seu passado não é o que você fez. A coisa mais importante do seu passado e o que realmente merece atenção é o que Deus fez por você para salvá-lo. Às vezes nós ficamos parados nas lembranças do lamaçal de pecado, mas nem sempre lembramos do Deus que por iniciativa própria tomou o primeiro passo para nos arrancar de lá. Não podemos ser definidos pelo nosso passado, irmãos. Você poderia estar onde esteve. Você poderia ser hoje a mesma pessoa que foi um dia. Essa não é mais a sua história. Você tem um mas agora de Deus. O Senhor tomou a iniciativa e por pura graça mudou a tua história. Louvado seja o nome do nosso Deus. Lembre-se mais disso. Celebre mais a Deus. Esconda-se no Senhor. Segunda verdade deste texto sobre a justificação é a seguinte: nós somos justificados por causa da obra de Cristo. Que Deus nos declarou justos, nós já sabemos. Mas como Ele o fez, hein? Como é que o Deus justo pode declarar inocente alguém que não é inocente? Como é que Deus pode fazer o que Ele proíbe aos próprios homens quando forem julgar, não inocentem o culpado? Como é que Ele faz isso? Parece absurdo. E seria inacreditável e até imoral não fosse a morte de Cristo na cruz do Calvário. A morte de Cristo, irmãos, é o fundamento da justificação que temos. Sobre ela, o apóstolo nos diz, verso de número 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Se justificação vem do tribunal, redenção vem do mercado de escravos. Sabiam disso? Dizia-se dos escravos comprados no mercado, eles foram redimidos por um novo Senhor. Paulo está nos dizendo, nos ensinando, que em cumprimento àquilo que era feito anualmente no culto dos judeus, Cristo se entregou na cruz do Calvário para comprar pecadores da condenação do pecado. Foi Ele mesmo quem disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Verso de número 25, parte A, Paulo escreve: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Propiciação não é o mesmo que expiação. Expiação tem a ver com limpar o pecador de seu pecado. Propiciação tem a ver com aplacar a ira de Deus contra o pecado. Nós precisamos das duas coisas. Porque o nosso problema não é apenas o pecado que cometemos uns contra os outros. Às vezes conseguimos até resolver.
Nosso grande problema é o Deus justo e santo contra quem pecamos. Para resolver este problema, Deus não fez desaparecer o pecado de seu povo. Na cruz, Jesus o assumiu no nosso lugar. O justo e santo Deus não colocou de lado sua justiça. Não. Ele a derramou sobre Cristo na cruz do Calvário. E só assim, com sua ira aplacada, ele pôde se tornar propício ao seu povo pecador. Por fim, falando da morte de Cristo como fundamento da justificação, os versos 25, parte B, e 26, Paulo escreve: em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. De trás para frente, irmãos, como é que Deus poderia ser ao mesmo tempo justo e justificador? Se fosse só justo, ele condenaria todos os pecadores e estava ok. Todo mundo merecia condenação. Mas se somente fosse justificador, como ficaria a sua justiça? Eis a questão da justificação. Deus não pode fazer uma coisa e não outra. Então, como é que ele resolve? Paulo nos diz aqui que, a fim de demonstrar sua justiça, proteger seu caráter, sua santidade, sua glória, Deus não varreu os pecados de seu povo para debaixo do tapete, nem perdoou os pecados de seu povo no Antigo Testamento por um caminho diferente. Para proteger sua justiça, Deus segurou os pecados de seu povo e os derramou de uma vez só sobre seu único Filho, Jesus Cristo. Desse modo, ele pode ser justo com a própria justiça, punindo os pecados. E ele pode ser justificador de pecadores eleitos. Veja, nós estamos falando de uma coisa poderosa, de algo que salva para trás e para frente. Como os crentes da antiga aliança foram salvos? Eles foram salvos por meio da fé no Cristo que viria. Os cordeiros imolados não os salvaram, nem os perdoaram. Eles depositavam fé no Senhor que viria. Como é que os crentes da nova aliança são salvos? Do mesmo jeito, por meio da fé no Cristo que já veio. Você é um destes? Você já foi justificado diante de Deus por causa da obra de Cristo? Então aproprie-se desta bênção, meu irmão, na luta contra o seu pecado. Eu e vocês ainda não estamos totalmente livres da influência do pecado. Mas se estamos em Cristo, não somos mais escravos dele. O Senhor na cruz nos redimiu. No capítulo 6, Paulo vai dizer: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Como é que acontece, pastor? Contra o pecado da avareza, por exemplo, nós lutamos ao lembrar
da generosidade de Cristo. Ele pagou um alto preço para nos salvar da condenação eterna. Contra o pecado do criticismo, nós lutamos ao lembrar da misericórdia de Cristo. Ele morreu por pecadores. Contra o pecado do desejo pelo reconhecimento público, nós lutamos ao lembrar que na cruz, Cristo nos deu um reino infinitamente melhor. Nós lutamos contra o pecado da ansiedade como, Renan? Lembrando que na cruz, Cristo resolveu a nossa maior e mais terrível necessidade. Você acha mesmo que Ele não cuidará do que é menor? Você foi justificado pela obra de Cristo? Aproprie-se desta bênção e abandone a culpa que lhe atormenta. Alguns dizem que o segredo para resolver o problema da culpa é abandonar simplesmente a mentalidade medieval acerca do pecado. Não é mais aceitável que nos anos pós-iluminismo nós ainda vivamos sob a ideia do pecado medieval. O segredo é romper com o pensamento tradicional judaico-cristão. Outros preferem rotas de fuga: bebida, droga, excesso de trabalho, hobby, esporte, tudo em excesso. E a ideia é: você abafa a voz da consciência, não lhe dando folga ou tempo para falar. Outros buscam resolver o problema da culpa por meio da religião. Querem aplacar as divindades furiosas por meio de ofertas, práticas, presentes. Todo mundo já tentou fazer isso. E todo mundo aqui sabe que não funciona. Porque não é meramente uma ideia medieval. Você não consegue cancelar Deus totalmente. E porque tem uma consciência que o acusa do pecado, você não tem como se ver livre totalmente da culpa. Aqui e ali ela aparece. Se está sob o peso da culpa nesta noite, o segredo não é fazer mais para ver se resolve. Nem é tentar viver como se você não tivesse culpa. Você tem. O segredo é olhar para Cristo, e especialmente para aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Como o cordeiro do dia da expiação no Antigo Testamento, Cristo tomou nossos pecados sobre os ombros, irmãos, e Ele os levou para longe de nós. Não é à toa que Ele foi crucificado fora dos limites de Jerusalém. Ali, carregado por nossos pecados, Ele não apenas os assumiu, Ele recebeu a punição que era nossa. Para que Deus fosse justo com sua justiça e justificador de pecadores. Na nossa religião, na religião que agrada o Deus da Bíblia, nós não trazemos ofertas para Deus. É Cristo quem na cruz se entrega como oferta perfeita no nosso lugar.
É assim que se aplaca a ira de Deus. Você foi justificado por causa da obra de Cristo? Alegre-se e celebre o que Ele fez por você no Calvário. Uma última verdade que resume este texto é a seguinte: nós somos justificados para uma vida transformada. É o que traz equilíbrio. Justificados por pura graça de Deus, por causa da obra de Cristo e não a nossa, mas também justificados para uma vida transformada. Ao final do texto nós voltamos ao que se chama de diatribe. Mais cedo, vocês lembram? Paulo conversou com um opositor imaginário judeu sobre o julgamento do Senhor, especificamente sobre se os judeus estavam protegidos do juízo de Deus. Aqui ele antecipa novas perguntas dos judeus, e ele trata especificamente da justificação pela fé somente. O primeiro diálogo aparece nos versos 27 e 28. Paulo pergunta: onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Por quê? Pelo que ele acabou de ensinar. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. O povo judeu se vangloriava de sua religião. Por causa dela, os judeus se viam como favoritos de Deus e superiores às outras nações. O homem religioso judeu, por sua vez, se gabava de sua própria performance religiosa e entendia que ele era capaz de agradar a Deus por conta própria. Paulo está dizendo, para quem entende a doutrina da justificação pela fé somente, a vanglória não faz mais sentido. Nós somos salvos não por nossas obras, mas pela obra de outrem, a obra de Cristo. Então, por que é que vamos nos enxergar superiores aos outros, se não somos salvos por nossas próprias obras? Segundo o diálogo, versos 29 e 30, Paulo pergunta: Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Sim, foi como os judeus que Deus primeiro estabeleceu sua aliança, irmãos, como um povo. No entanto, como se pode ver nas promessas que Deus fez ao pai deles e ao nosso pai pela fé, Abraão, a aliança sempre visou não a exclusão, mas a inclusão dos povos gentios. Porque Deus não é Deus apenas de judeus, Ele é Deus também de gentios. E porque Deus só tem um caminho de salvação e de relacionamento, e este não é meramente a circuncisão física e cerimonial. É a fé no Cristo que foi partido no maldito madeiro. E então nós chegamos ao último verso, que nos apresenta o mais breve dos diálogos. Paulo pergunta: anulamos
então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, nós confirmamos a lei. Além de ser uma transição para o próximo capítulo, super importante, onde Paulo vai provar que os crentes da antiga aliança também eram salvos por meio da fé. Este verso antecipa a discussão maior que vai surgir nos capítulos 6, 7 e 8. Que discussão era essa? Estaria o apóstolo Paulo, em detrimento da justificação pela fé somente, encorajando a desobediência à lei de Deus? Paulo é enfático, ele diz, de maneira nenhuma. Por quê? Longe de anular a justificação pela fé somente, confirma a lei. Como? Como ouvimos no último domingo, em seu uso pedagógico, a lei prova que precisamos de salvação e ela nos leva ao Salvador como se fosse um tutor. Em seu uso didático, porém, a lei prova que nós já fomos salvos e ela nos ensina um caminho mais excelente de vida. Em resumo, o que Paulo está dizendo aqui como aplicação da doutrina da justificação pela fé somente é o seguinte: se Deus salva alguém, Ele também o transforma para a glória de seu nome. Isso já aconteceu com você? Nós temos provas concretas, palpáveis, de que fomos justificados? Ou é apenas uma ideia, um conceito, que compreendemos, mas que não causa nenhum efeito? Se Deus o Pai é quem bate o martelo nos declarando inocentes, e se Deus o Filho é aquele que cumpre a perfeita justiça de Deus e depois se entrega por nossas imperfeições para nos redimir, é Deus o Espírito quem aplica aos nossos corações os benefícios da salvação, irmãos. Para nossa segurança, é bom que os vejamos. Pense na questão do orgulho. Do que é que você realmente se orgulha na vida, irmão? Do que é que você vai se gabar voltando para o trabalho ou para a faculdade amanhã? Vocês se lembram de Golias? E de como ele desafiou o povo de Deus? Ele disse na cara do rei de Israel: mande-me o seu melhor homem e eu vou acabar com ele em minutos, porque eu sou o cara. Quando Davi apareceu, coitado, Golias o envergonhou publicamente. Quem você pensa que é para vir contra o campeão dos filisteus? Você acha que eu sou algum cachorrinho que pode ser espantado com gravetos ou pedras, amigo? Eu sou o grande campeão das batalhas. Davi respondeu do mesmo jeito, gente. Bateu no peito e disse: vamos ver quem é o melhor? Quem é o maior?
Vamos descobrir aqui na força do nosso braço quem é o cara. Foi isso? Não. O pequeno, o jovem e fraco pastor disse a Golias: você vem contra mim com espada, lança e dardo, e eu vou contra você, não em meu nome, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Paulo faz a mesma coisa em Filipenses capítulo 3. Depois de uma lista de boas obras pelas quais um dia se vangloriou, ele diz: agora, nesse estado de vida que estou, eu considero essa lista como esterco. Eu não me vanglorio mais nela. Eu só me glorio na cruz de Cristo. Eis a vida de alguém que foi transformado por causa da justificação pela fé somente. O evangelho que cantamos e pregamos aqui a cada domingo é suficientemente poderoso para explodir do nosso coração qualquer espécie de orgulho e vanglória. Nós precisamos dar lugar ao louvor, expulsar qualquer tipo de vanglória do coração e dar lugar ao louvor a Deus, que nos justificou por graça e por meio da obra de Cristo Jesus. Essa é a característica da vida de quem já foi salvo. E essa é a característica que vamos ter por toda a eternidade. Vamos olhar mais e cada vez melhor para Cristo e dizer: Ele é tudo o que temos diante de Deus. Ou pense em como nós nos tratamos. Como povo de Deus, como é que nós nos tratamos? E como isso pode nos ajudar a perceber o estado ou a saúde da fé que temos. Entenda, nós não negamos nossas diferenças. Não queremos ser todos iguais. Nós entendemos que nossas diferenças falam da glória e sabedoria de Deus. Então ainda somos jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, brasileiros, africanos, norte-americanos, brancos, negros e pardos. E daí? É o seguinte: embora sejamos muito diferentes em vários aspectos, se estamos em Cristo, nada disso deveria nos dividir, pois nós somos todos membros da mesma família por causa de Cristo. Você pode dizer um amém? Isso é simples de compreensão. Para aqueles que creem em Cristo, a mesa é a mesma. Nós deveríamos comer abertamente dela e nos alegrar no Senhor juntos. Mas a pergunta é o que acontece? Para algumas reuniões sociais, não se precisa do Espírito Santo para que elas aconteçam. Pensa aí, no Maracanã hoje lotado, e no Morumbi semana que vem, hein, Lucas? Ou numa conferência de profissionais da mesma área, ou no pedal que você vai fazer amanhã.
O Espírito Santo não é necessário para que estas reuniões aconteçam. Elas acontecem por afinidades, coisas dos homens. Mas tem o mínimo de profundidade. O pessoal saiu do Maracanã triste. E cada um foi para a sua casa. Você vai para o pedal e volta para a sua vida. Você vai para a conferência e volta para casa. Não tem profundidade de comprometimento e relacionamento. São coisas dos homens. Agora, se pessoas muito diferentes se reúnem a cada domingo para adorar juntas a Cristo e para amar e servir umas às outras, independentemente das diferenças, tenha certeza, o Espírito Santo está em ação e o Evangelho está frutificando. Eis pelo que eu e você poderíamos orar durante a semana. Para que as barreiras que nos separam caiam por terra por obra do Senhor. E para que o mundo veja a nossa unidade e amor. E assim glorifiquem a Deus. Uma última questão de prova. Como é que nós nos relacionamos com a lei do Senhor? Vamos ouvir alguns sermões sobre isso. Mas só de relance, de maneira introdutória. Há aqueles que ainda hoje vivem loucos, como se dependessem da obediência à lei de Deus. Ou melhor, como se sua salvação dependesse da obediência à lei de Deus. Quando pessoas assim acertam, curiosamente elas se tornam orgulhosas. Se enchem de si. Eu consigo, eu dou conta. E quando elas erram, elas são destruídas. E em muitas ocasiões se afastam de Deus. Mas há aqueles que em sentido oposto pensam que agora não há mais lei para se cumprir. Deus não se importa com a maneira que vivemos. Deus não se importa com as palavras que empregamos, com a maneira como usamos o dinheiro, como postamos na internet, como dirigimos no trânsito, como tratamos esposo, esposa, filhos. Deus não se preocupa com isso. Eu estou salvo pela fé somente, ponto. Os dois grupos estão errados, gente. Nós não somos salvos por meio da nossa obediência à lei. Somos salvos pela fé no Cristo que obedeceu no nosso lugar. Dito isso, é bom que nós nos lembremos. A fé salvífica não dá lugar à libertinagem. Não é viva como der na telha. Não é Deus é graça e agora eu tomo as minhas decisões e vivo do meu jeito. Não! Se Deus o justificou por graça e por meio da fé em Cristo, um milagre vai acontecer no seu coração. Você que não apenas não cumpria a lei, mas que a odiava, agora passa a amá-la. A lei do Senhor, disse o salmista, é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança.
e tornam os inexperientes sábios. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. É o terceiro uso da lei. O uso didático. Por meio dela, Deus nos dá um caminho mais excelente de vida. Será que é o que vivemos, irmãos? Eu espero que sim. Porque o Evangelho de Deus é poderoso para transformar homens e mulheres desobedientes em crentes obedientes e submissos. O Evangelho é poderoso para transformar jovens e adultos orgulhosos em crentes humildes. O Evangelho é poderoso para transformar aqueles que eram distantes em agora irmãos próximos, apesar das diferenças. Você crê nisso? Então, dado o poder do Evangelho, não há por que temer se identificar com Edmundo, o traidor. Ao início da história, ele pode até ter sido chamado assim, Edmundo, o traidor, mas se você conhece o final, você lembra. Edmundo é coroado rei de Nárnia, sob o honroso título Edmundo, o justo. O que foi que aconteceu? Natan está me matando pelo spoiler. Tem 10 anos que eu cito Nárnia. Se você não leu, meu irmão, não vou ficar esperando você ler, não. O que foi que aconteceu, irmãos? As palavras de Aslan. A feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda em Nárnia. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas se fosse capaz de ver um pouco mais longe, saberia que, se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa de pedra estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. Durma com um barulho desse, irmão. Essa é uma ilustração do que também aconteceu no monte chamado Caveira, na cruz do meio, onde estava o Cordeiro de Deus. Lewis e eu e vocês sabemos que isso representa a pura graça de Deus. Cristo morreu em seu lugar, amigo, salvando da ira de Deus por pura graça de Deus. E você nada fez por isso. Pode até ter entrado aqui como um pecador, traidor e sob a culpa de Deus. Mas se por obra do Espírito você depositar fé em Cristo, você vai sair daqui declarado inocente aos olhos do juiz. Tudo o que precisa fazer é abrir a mão para deixar cair a justiça própria. Seus presentinhos, sua barganha, sua tentativa de impressionar e negociar com Deus, não dá. Tudo que você tem é manchado pelo pecado. Deixe cair e receba o melhor e maior presente que Deus te oferece: Cristo Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos,
faça a sua oração ao Senhor nesta noite, respondendo àquilo que você ouviu dele.